Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lucas 24, 13 ao 35. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: Não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Texto bem conhecido de todos nós, como discípulos Emaús, que nos traz vários pontos para refletir. O contexto é o mesmo dia, o dia da ressurreição, o terceiro dia, o domingo da ressurreição para nós, e esses discípulos provavelmente ainda não tinham recebido diretamente a mensagem, o anúncio da ressurreição de Jesus. Eles ainda estavam no contexto da sua morte, no contexto das promessas e principalmente no contexto das expectativas que eles tinham a respeito da restauração que Jesus propunha de fazer. E aparentemente essa expectativa também era uma restauração social e temporal, né? E nós sabemos que a restauração que Jesus veio trazer, a sua mensagem, ultrapassa as questões temporais e sociais, mas ela é uma verdade nova ou uma verdade reveladora para toda a existência de cada um de nós a respeito de toda a nossa vida, né? De toda a nossa existência, não somente aqui, mas a nossa existência eterna. Então, eles estavam tristes e abatidos, porque Jesus tinha morrido e eles ainda não tinham compreendido toda a história. Nessa tristeza, nesse abatimento e no caminho que eles tomavam, eles não reconhecem Jesus que passa a caminhar com eles e vão reconhecer Jesus somente ao partir o pão, que faz uma reverência direta à Eucaristia. Então, era uma caminhada desanimada, uma caminhada do desânimo, que nos recorda também, nos leva a pensar nos momentos em que que a nossa alma, adoece quando a gente espera nas promessas de Deus e tem pressa que elas se cumpram, se realizem, e às vezes ela tem as suas demoras, né? E nós acabamos olhando só para os problemas e não vemos que, mesmo nas dificuldades e mesmo enquanto aquilo que nós esperamos não se realize, Jesus continua caminhando conosco. Jesus sempre se aproxima de nós, né? Embora às vezes a gente não reconheça, mas Jesus continua usando muitos elementos, muitos argumentos, muitas dinâmicas, muitas situações para se aproximar, para caminhar conosco e para nos sustentar nas nossas desesperanças, nas nossas dúvidas, né? Principalmente através da palavra. Eles falavam que o coração deles ardia enquanto Jesus falava das Escrituras para eles. Realmente, né? As Escrituras são para nós a própria presença de Jesus, elas que renovam, que sustentam a nossa fé e nossa esperança, né? Às vezes ela se apaga a nossa esperança, a nossa fé. E aí nós precisamos da palavra justamente para realimentar, para retomar a nossa caminhada e perceber essa presença, então, de Jesus. E principalmente a Eucaristia, né? Ao partir o pão, e na convivência comunitária, a gente encontra sempre o ressuscitado. Ele está conosco. E aí a gente encontra também o sentido da vida que passa pela missão do testemunho. É preciso que testemunhemos. Então, às vezes, no desânimo dos nossos alentos, das nossas expectativas e projetos, quando não temos aquelas respostas imediatas, a gente faz essa caminhada de Emaús, né? Essa fuga de perto de Deus, do centro da nossa vida, do centro da nossa meta. E muitas vezes é preciso retornar, assim como eles retornaram então para Jerusalém, que era o centro da fé. Então, quem sabe também a palavra de hoje nos auxilia nesse sentido. Qual o caminho que estamos tomando, que passos estamos dando, para onde estamos indo? Quem sabe é preciso retornar a um ponto de convergência, ao centro da nossa fé, onde encontramos o Cristo, e a partir dali
rever o nosso caminho, a nossa caminhada, o nosso testemunho e a nossa missão. E assim, com certeza, nós vamos perceber que Jesus jamais nos deixou, mas Ele sempre caminha conosco e continuará sempre caminhando conosco. Um abraço para você, Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.